A TV Câmara tem apresentado no programa Nós, Câmara, Ação, uma série de matérias feitas pelo repórter Fabrício Glória sobre o trabalho escravo em São Paulo. O tema desperta a atenção das autoridades que não conseguem, pelo menos até agora, coibir novos casos. Para debater mais sobre esse assunto, que é de grande importância, a gente tem o prazer de receber o coordenador de políticas para migrantes da Secretaria de Desenvolvimento Humano, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o Paulo Illes. Ele está aqui conosco e exerceu o cargo há exatamente um mês. Paulo, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Paulo, você assumiu há um mês. Já foi possível fazer um diagnóstico da situação de trabalho escravo em São Paulo, por exemplo, que é um tema recorrente e de grande preocupação? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu estou assumindo há um mês esse cargo de coordenador de políticas para migrante, a convite do secretário de Direitos Humanos, Rogério Sutili, né? No entanto, eu tenho uma larga trajetória de experiência já de trabalho junto aos migrantes, e, sobretudo, de luta aí no combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo, né? A Secretaria de Direitos Humanos, ela tem algumas frentes de ações, né? E dentro dessas frentes nós temos a coordenação de políticas para migrantes, por exemplo, né? E também tem uma assessoria especial de combate ao trabalho escravo, né, que tem uma pessoa responsável, que é a doutora Marina Novaes, né? Então, para trabalhar essa temática, nós vamos trabalhar de forma articulada com essas duas frentes. Cooperada. Cooperada, exatamente. No que toca, por exemplo, ao trabalho da coordenação de políticas para migrante, nós colocamos como grande desafio o trabalho preventivo. Como é que nós vamos fazer a prevenção, o trabalho análogo ao trabalho escravo, incluindo os imigrantes na cidade de São Paulo, né? E aí nós temos um déficit muito grande em relação a políticas de integração dos migrantes em São Paulo. O nosso desafio também é colocar um foco, mudar um foco, né? A partir de que o migrante ele é parte constituinte da cidade de São Paulo, né? E em cima disso, começar a fazer um trabalho, sobretudo de diagnóstico, né? Nós queremos, quando a gente fala dos números de imigrantes em São Paulo, é muito complicado, né? A gente tem estatísticas que fala de, por exemplo, de 57 mil imigrantes bolivianos regularizados em São Paulo, tem estimativas, né, de 150 mil bolivianos em São Paulo, então os números... Ou seja, seria o triplo do que vocês têm catalogado. Exatamente, assim, né? Então nós queremos fazer um trabalho, primeiro de analisar esses números contraditórios, né, e a gente conseguir, de fato, detectar quem são, onde estão, qual o perfil desses imigrantes, para que a gente possa trabalhar de fato com eles. Isso, né, que você chamou, Paulo, de diagnóstico, isso vai estar pronto quando? Qual é a previsão em relação a esse processo todo, a essa articulação? Olha, nós estamos construindo agora o nosso plano de ação, né? Tá. Pensando que a coordenação de política para migrantes está iniciando agora, né? Nós temos isso como prioridade, né? A nossa prioridade ainda neste ano, nós contarmos pelo menos com um diagnóstico, embora não tão amplo ainda, da realidade, do perfil, mas juntar, né? Não só o diagnóstico dos migrantes, da quantidade, mas também diagnosticar junto com isso quais são os serviços públicos que hoje são oferecidos para os imigrantes, né? E analisar também como é que os migrantes se sentem no atendimento a esse serviço público. Então, fazer um diagnóstico bastante completo, né, que resultaria em alguns produtos importantes, né? O primeiro, nós queremos aí promover uma cartilha de orientação para os agentes públicos, para os servidores públicos, porque o migrante tem direito e muitas vezes os próprios serviços públicos não têm conhecimento de quais são os direitos que esses imigrantes têm, né? Então, eles têm direito à educação, têm direito à saúde, né? A nossa Constituição garante isso. Por outro lado, também o desafio que o próprio imigrante tenha ciência, que tenha conhecimento de quais são os seus direitos na cidade de São Paulo. Tá.
O plano de ação vai contemplar essas prerrogativas, digamos assim. Vai contemplar essas prerrogativas, né? É claro que para construir isso, nós vamos trabalhar com a metodologia que é a marca da Secretaria de Direitos Humanos, né? Quer dizer, a marca da Secretaria de Direitos Humanos é a participação social, é o diálogo social, é trazer o imigrante para construir a política da cidade, né? Nessa série de reportagens que eu citei para você há pouco, que a gente tem levado ao ar em horários alternados aqui na programação da TV Câmara, uma série de reportagens feitas pelo Fabrício Glória, alguns números chamam a atenção. Você citou o caso dos bolivianos, 57 mil bolivianos oficialmente em São Paulo, estima-se que são 150 mil, mas o Fabrício mostrou um cenário de que nas oficinas de cultura há quem trabalhe das 8 da manhã até a meia-noite. Segundo ponto, essas pessoas trabalham nesse período todo e nos 3 primeiros meses, muitas vezes sem receber sequer R$1, como se fosse, entre aspas, um período de experiência. Ora, trabalhar das 8 da manhã à meia-noite sem receber e por 3 meses é regime de escravidão. Exatamente. Esse é um tema que a gente precisa enfrentar. Eu acho que eu dei uma dica aqui no começo, enfrentar de maneira articulada, né? Nós estamos, por exemplo, agora já no mês de agosto, nós teremos uma reunião aqui em São Paulo envolvendo o Ministério do Trabalho, envolvendo também órgãos federais, né, que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização das condições de trabalho, né? Mas fazer essas fiscalizações também nas condições de que nós possamos incluir esses imigrantes que são vítimas desse tipo de violação ao seu direito, no caso do trabalho escravo, né? É uma realidade e que nós também, como coordenação, chamamos a atenção para a realidade do trabalho análogo ao trabalho escravo, mas também nós chamamos a atenção de que nós não podemos generalizar isso. Pro forma, vamos lá, pro forma, ou seja, do ponto de vista de conceito, o que a gente pode considerar de fato essa analogia com o trabalho escravo? Tecnicamente, eu estou pedindo uma explicação técnica para você. O que é essa analogia com o trabalho escravo? Olha, esse cenário que eu descrevi, por exemplo, é um deles. Exatamente, né? Eu acho que as condições... Existe uma oferta no setor têxtil, principalmente, né? De trabalho para os imigrantes, né? E isso já se vem dando há bastante tempo, né? É uma jornada exaustiva de trabalho. Eu, com a minha experiência dos anos que eu trabalho com migração, eu já tive conhecimento, tive em contato com muitos imigrantes, por exemplo, que eles saem de lugares, situações bastante precárias também no seu país de origem, né? Que vêm para cá e aceitam essas condições, considerando que ainda está melhor do que aonde estava antes, né? Então, há uma aceitação dessa condição. Por isso que o problema não é tão fácil de enfrentá-lo, né? Porque precisa fazer todo um trabalho de conscientização desses imigrantes isso faz também, que a né? Secretaria Municipal de Direitos Humanos, ela vai prover investigações, fazer esse diagnóstico e tudo mais, mas ela acaba dependendo da força policial para executar o trabalho e para coibir de fato isso, né? Olha, isso é um tema bastante importante, né? Porque uma coordenação de política para migrante em âmbito municipal é uma novidade. Sim. Né? Uma novidade e que ela esteja na Secretaria de Direitos Humanos e não na Segurança Pública também é uma novidade importante. Então, quer dizer, o nosso olhar é do ponto de vista dos direitos destes imigrantes, né? Então, para que a gente possa fazer um trabalho de fato, de prevenção, de combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo desses imigrantes, nós precisamos envolver não só a polícia, nós precisamos envolver principalmente os órgãos federais, que é o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, para quê? Para que esses imigrantes possam ser documentados, possam ter documentos e terem melhores condições de buscar, inclusive, outras formas de trabalho na cidade de São Paulo. Nós não vemos que que com a polícia, com a repressão, nós vamos solucionar o problema do trabalho dos imigrantes. Paulo, muito interessante isso que você disse, muito oportuno, muito adequado. A gente vai voltar ao assunto. Para a gente finalizar, qual é o desafio nesse momento? Olha, o grande desafio é a gente trazer essa comunidade como parte da cidade de São Paulo, né? Eu acho que é um distanciamento entre aquilo que é o poder público,
e os imigrantes, né? Até por falta mesmo de um espaço de diálogo. Então, nós tomamos esse desafio como coordenação de política para imigrante, de estar cada vez mais próximo do imigrante, trazer o imigrante para participação, participar dos conselhos, participar das conferências que nós temos de educação, de cultura, né? E fazer, de fato, uma política de inclusão social dos imigrantes. Nós recebemos o coordenador de política para migrantes da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o Paulo Willis, aqui no Jornal da Câmara. Tão logo esse trabalho avance, tão logo esse diagnóstico, como você diz, você está esquentando a cadeira, como a gente diz popularmente, Exato. há módicos 30 dias no cargo. Tão logo esse trabalho avance, queria que você voltasse aqui para contar e para trazer principalmente a dimensão desse diagnóstico, o resultado desse diagnóstico. O cenário é esse. Vamos pontuar isso, vamos trazer isso para o telespectador da TV Câmara e vamos falar mais sobre isso. Eu acho que é importante também a gente voltar aqui a partir de um diagnóstico, a partir de uma proposta de política, né? Eu insisto muito em um conceito que é a visão de que todos nós somos migrantes, né? Sim. Eu conheci uma experiência no Equador, né, que o Equador criou uma política a partir do slogan "Todos somos migrantes", né, e que ajuda de fato para a gente entender que essa cidade de São Paulo, ela é uma cidade de imigração. Tantos anos tem a nossa cidade, são tantos anos de imigração. Então, eu acho que a gente voltar aqui para discutir a inclusão desses imigrantes, a contribuição deles para a cidade, um tema, acho que muito oportuno. Muito né? adequado, sem dúvida, sem dúvida. Paulo, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção. Okay.